bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde os pastores e lideranças se debruçam diante de um texto e vamos tirar algumas coisas, trazer à tona para que tudo que a gente trouxer aqui seja de base para a gente trazer como pregação para você. Então aqui, Cozinha da Mensagem são os bastidores do que a gente já pregou no domingo. Então vê se não se confunde, a gente grava antes, daí a gente prepara a pregação, daí a gente prega e depois a gente publica toda segunda-feira, novo horário, bem cedo aí, para você já começar a sua semana com esse... O que seria? Com qual adjetivo que eu ponho aqui? O que eu ponho? Com esse banho, que figura eu uso? Com esse banho de teologia, com esse encontro preparatório. Cada um vai falar, complete a frase. Para que você comece essa semana com esse... Encontro de preparação da mensagem. Para que a gente comece a semana com esse... Enriquecimento. Vocês estão muito crentes. que você comece a semana com esse... Esses temperos teológicos da Cozinha da Mensagem. Nossa, muito bom, Zé. Para que a gente comece com esse... Bagunça. Podcast. Você não tá com fone de ouvido não, né, amiga? Bom, vamos começar aqui. Vamos apresentar, apesar que eles já falaram aqui, mas começando pelo Zé. Zé, a pergunta de hoje é muito simples, Zé. Você tá bem? Tô bem, e você? Você já pescou? Tem alguma história de pescaria? Já. Então, tem uma conte historinha. rápido. Eu tava... A primeira vez, acho que pescando, daí tava com um amigo mais velho, assim, que era tipo um caseiro ali do local, da pescaria, num sítio, assim. E ele viu que meu pai tava vindo, meu pai e minha mãe de longe, assim. Daí ele pegou um peixe que já tinha pescado, colocou na vara, no anzol, jogou no laguinho lá pra eu tirar na hora que meu pai e minha mãe viessem, entendeu? Que fofo, que legal. Mas eles fingiram que acreditou? Eu acho que sim. Eu não pra sei. marcar você, Até né? hoje tava achando que eu tinha enganado eles, mas daí você me fez pensar nesse ponto. Muito bacana do seu tio. E você, Paulo, já pescou? Já pesquei. Eu sou o tipo que eu gosto de pescar E não pegar nada, só pra ficar de boa. não, silêncio. pegar e já preparar ali o peixe, entendeu? Já limpo, já tiro o filé. Não, fala, tendo... Paulo. tendo... Não, Paulo, você tá falando que você tem a habilidade da Sério. faquinha de abrir e limpar não, o peixe. e tendo Você limpa fogo peixe? ali já, ó, salzinho, Ai, meu limão, Deus. uma pimentinha do reino, já prepara ali. Cara, você comer o peixe fresco assim, feito por mim, Pra quem não sabe, não conhece a intimidade do Paulo, o Paulo é um ser mitológico na cozinha. Então ele é um sushi man. Se você acreditar nele, ele é o maior sushi man do Brasil. Ele é um Masterchef virtual. Só Só que quem já nunca provou. ninguém comeu nada só dele. quem já provou sabe. A única vez que eu fui na casa dele, eu comi um arroz. Ele fez finas iguarias. Integral. Ele fez finas iguarias Intragável. todos os dias da pandemia, enquanto estava lockdown e ninguém entrava em casa. Mas Aí- foi a pandemia que ele falou. Aí quando eu fui lá, eu comi, eu nem posso falar muito mal. Na talvez, da pandemia comida, eu que só não sei. mandava as fotos pra vocês das lembro. coisas que eu tava ele preparando. pegava na internet e mandava foto. Essa era a nossa tese. Não, até que veio um com o loguinho do Masterchef no canto. Cara, mas ele esqueceu posta, de ele tirar. tem esse negócio. Ele até que separou, né, mano? Eu acho que a gente te criticou tanto. Eu Mas tô ele meio ficava sem mandando tempo. os pratos dele e falava, você vai... E tava na pandemia, não tinha como provar. A gente falava, tá inventando. Às vezes ele postava com o rosto dele pra mostrar. Sabe quando você põe com a carteira de identidade do lado? Olha aqui, sou eu que tô preparando. Mas é claro. Ju, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Já pescou? Eu já tentei, porque meu tio e meu avô pescavam muito, mas eu não tenho a menor paciência de ficar lá. E eu tenho uma questão de que quando pega, eu tenho uma agonia de tirar o peixe do anzol, vai me dando um Não dá uma desespero. dó. Assim. Apesar que é um animal frio, mas assim... Mesmo, e é Que assim, papinho é a esse, né? textura, Nem né? dói, O negócio. é frio. Mas o meu avô pescava muito, e aí tem fotos na casa da minha avó, a gente tem, todos os netos têm pelo menos uma foto do vô com, tipo, peixes enormes, e aí ele viajava muito. Então, assim, era... Alguns netos que gostavam tinham, tipo, tomara que eu consiga pegar peixes grandes tanto quanto o vô. Mas eu não fui essa neta. E você, meu amigo?
Já pescou? Na festa junina, mas eu Cara, prefiro ele- aquele da argola. Cara, eu tinha certeza que ele ia fazer. Cara, Vitor é totalmente avesso a qualquer Nossa, coisa. qualquer padrão de Outdoor. Não, aquele joguinho da argola é bem melhor do que o da pescaria. Não é muito mais difícil. Mas é bem mais legal. O joguinho da argola, o da pescaria é... Eu que enxergo 2D, nenhum dos dois é bom. Você paga pros outros ir pra cadeia, que eu sei. Que? festa junina. Você saquei, lembrei agora. Ele tá Não, trazendo o não tema tinha muito dessa esse época negócio do da ano. cadeia. Você não tinha? Na sua Não, festa junina não tinha negócio de cadeia? Cadeia. A cadeia é o mais legal que O tem. padre era sem graça, porque a gente tinha tanto pastor por perto que daí ninguém. Tá. Então assim. Mas tinha essas coisas assim. E sempre usavam pra pôr uma mulher solteira um pouco mais madura. Mais madura naquela época era 28 anos. Tá. Pra você ter uma ideia. Pra ser a noiva, pra zoar. Fazer o casamento, casamento Quadrilha. caipira É. do Padre Kelmo. É. Meu Deus. Não pode criticar assim. mano. Não, é porque Não são- a Tem a gente- Soraya chamou ele de Ah, padre tá. de festa junina. Né? Tá bom. É culpa Soraya dela. Tronic. Bom, você tá vendo, velho? Vocês estão vendo como é difícil? Mas, filma aqui o Zé. O Zé tá se desmanchando. O Zé tá se desmanchando. É isso, é Paulo. Isso porque eu não contei as coisas que o Zé fala de padre. Né? Para, gente! Gente, não é a feira da cozinha, tá, gente? Tá, É só a gente, cozinha calma, da gente. mensagem. Não Já é a começou a feira da gravar. Não é a É, feira. ele chega assim, hoje eu tô mal, vou falar pouco. É isso aí, ó. É isso que dá. Vou falar pouco Ai, de teologia. caramba. Muito Vamos lá. pouca coisa. Hoje, nosso personagem. A gente tá entrando. A gente entrou nos profetas, tá? Desde que o povo pediu um novo rei, erraram. Eles pediram por aparência Saul, erraram. Depois Deus pegou a decisão dele e escolheu Davi. Davi começa mais ou menos, piora muito, depois acaba bem. Salomão começa bem, pedindo sabedoria, e acaba mal, segundo o texto. Mas deixou boas coisas, também foi um rei bom, assim, no sentido bom. Não sei, bom segundo os homens, né? Assim, bom no nosso padrão, não no de Deus. E aí começam os profetas, essa figura que surgiu do nada e para poder profetizar. E uma coisa aconteceu aqui. Israel se dividiu em duas partes. Metade foi com Roboão, um líder de sindicato, que foi fazer um pedido para o filho de... Esse é o Jeroboão. Jeroboão, e Roboão é o filho. tá certo. O Jeroboão ele vai fazer um pedido para o filho de Salomão, Roboão, para aliviar os impostos. Não sei nem se a gente conversou disso antes. E aí o Roboão, ele duplica a aposta. Ele mostra que ele nem começar com sabedoria começou. E aí se divide, tem outros fatos que a gente já falou por aqui, porque acontece essa divisão, mas acontece essa divisão, 10 tribos, mano, é só 12, vamos lembrar disso. 10 tribos que estão no norte, elas se fecham entre elas e falam, a gente vai ser a nossa nação. E eles são chamados de Israel a partir daí, presta atenção. Então, dependendo do período que você chama Israel, você está falando de não do grupo todo. Falando do Reino do Norte. Cada período da Bíblia, você vai mudando a nomenclatura, quer dizer muita coisa. Então, você tem os hebreus, geralmente a gente fala deles quando está em Êxodo, e aí vai os períodos e até chegar nos judeus, que é uma coisa mais tardia, que é da outra tribo de baixo. A tribo do sul é a tribo de duas tribos, de Benjamim e de Judá. Lógico, tem levitas também, porque está o templo lá agora sólido. Já não é mais o templo que caminha, tenda, que vai nas tribos, fica um tempo em um lugar. Pode até, de certa forma, teve altares, teve vários lugares ao mesmo tempo. Você tinha isso antes de criar o templo, né? E o templo é um poder político também. Você agora tem uma capital. E quem decidiu que a capital ia ser Jerusalém? Foi Davi, que é de lá. Então, assim, a coisa foi tomada desse jeito. E aí a gente tem a história de reis, que a gente está aqui, que estão as histórias de reis no reino do norte, Israel, não tem nenhum rei que presta. Nenhum rei que presta. E aí você vai ter naturalmente, você vai ter mais relatos de profetas no reino do norte. E no reino do sul,
a grande maioria não presta, mas com exceção ali a 2, 3 talvez, que a Bíblia fala foram bons. Geralmente já retomando a linhagem de Davi, é um jeito já para dizer, essa linhagem ainda não é perfeito, mas está ali. Mas a maioria também dos profetas tem do reino da... O mais legal é quando o profeta que Deus escolhe, que às vezes Deus faz uma coisa meio... Pega um profeta do sul para profetizar contra o reino do norte. Aí o ódio está garantido, né? Do que acontece aqui. Bom, a gente já viu sobre Elias, o maior dos profetas, sobre Eliseu, que é um profeta de carreira, mas que deu certo. Porque geralmente quando tem escola já é um pouco mais complicado. Se eu estiver falando alguma coisa que está sendo falhada a memória, vocês podem me corrigir. E aí a gente escolheu um outro profeta que veio antes até desses profetas, mas ele agora chegamos a hora dele. Ele está na Bíblia hebraica entre os profetas menores, tá? Mas ele tem uma peculiaridade diferente, que a gente vai falar de Jonas agora. Os profetas melhores, a literatura dos profetas, eles são uma coletânea de oráculos, profecias que vão retomar a aliança e vão falar alguma coisa sobre o rei e juízo. Então você tem isso e algumas coisas pode ser que vai acontecer no futuro por estar nessa atitude. Mas a gente geralmente fala profecia como se fosse algo do futuro que vai acontecer. Assim, eu arriscaria, não sei se eu li alguma coisa, mas assim, vou chutar aqui, tá? 20%, 15% é do futuro. O resto está retomando o fator histórico e um pouco da aliança. Então tem tudo isso com uma linguagem muito figurada, seria isso? Uma linguagem peculiar dos profetas, tá? Porque você, quando vai falar mal de um poder, é igual na ditadura, as músicas que saíram na ditadura, você fala em linguagem, fala sem falar. Você fala com poesia, mas uma poesia que quando passa pela censura fica... É um jeito de explicar por que os livros profetas... E por essa linguagem, a gente não lê muito os livros proféticos. Não sei quantos de casa aí já pegaram um livro como Ezequiel para ler. É muito difícil. Você fica assim... Uma batalha cósmica, daqui a pouco vem uns troços estranhos. É difícil porque a gente é muito literalista. Principalmente a gente, depois do iluminismo, a gente quer entender... Pau é pau, pedra é pedra. E não é isso. A Bíblia não é assim. A gente tem dificuldade da repetição, né? A gente tem dificuldade das figuras que vão repetir para a mesma coisa. Porque a gente acha que cada coisa tem que falar de uma coisa e próxima. Porque a gente também é linear. Sim. Então é linear. Duas características do Ocidente moderno. Linear e literalista, que não combinam com a Bíblia. Sim. Principalmente com a literatura profética. Só que esse livrinho aqui que está no meio, de 4 capítulos, ele faz uma coisa diferente. Ele conta uma história. E por ele contar uma história... ele caiu na graça. Porque pode ver, a gente gosta... Você, Ju, que trabalha com criança, quais são top 5 de histórias do Antigo Testamento mais repetidas, personagens? Vamos lá. Arca de Noé. Arca de Noé? Que é um texto de juízo... Eu vou sempre fazer. É de juízo e tragédia... E a gente adora cantar porque tem animaizinhos na... Tem animais e termina com arco-íris. Legal, é melhor? Criação. Criação que é sempre muito lúdica, visual. Sim, esse eu não tenho muito. Tem que ser contado pra criança. Foi até escrito pra contar pra criança. Sansão, que é terrível, a gente já falou disso. Exatamente, é um mas dos piores juízes. Super-herói, então a forma de contar maquiada é bem favorita pras pessoas. Jonas entra, tá vendo? Porque, não, assim, e é uma super história porque envolve... muito. Quem nunca sonhou em estar dentro de um animal e depois sair? Não necessariamente vomitado. Eu não sonhei. Não, mas é isso que eu tô falando. Isso tem um super apelo pra gente. E Davi e Golias. Ele foi engolido. E Davi e Golias. Eu fui traumatizado numa cena de Star Wars. Você lembra da cena de que Luke Skywalker vai morrer congelado e ele abre aquele animal com aquela tripa? Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Eu nem lembro qual episódio que é. É da clássica, né? Que daí ele entra dentro daquele negócio. É o 2. É o Império Contra-Ataca. E ele sobrevive dentro de um troço muito nojento e dá dó do animal, porque eu era pequenininho, eu fiquei com dó. Apesar que o animal já estava morto, congelado. Mas é um jeito que ele salva. Então, qual que é o quinto, desculpa? Davi e Golias. Davi. Que também ele corta a cabeça no final e mostra pra todo mundo. Sim. Vamos dizer que não é uma... E a fala de Golias... Esses dias eu assisti a série de Casa de Davi, com meu filho. Voltei atrás.
Aí a gente vai assistir The Chosen. Eu acho que ele primeiro precisa assistir um The Chosenzinho, Jesus, do que, cara, porque assim, a fala de Golias é muito agressiva. Sim. Caramba, não sei como é que a gente dá uma mudadinha pras crianças. E eu acho que essa é uma das maiores questões de... Primeiro, a gente, aqui na comunidade da Vila, né? A gente tem feito esse exercício de olhar, inclusive, e principalmente para essas histórias que a gente conta, porque a gente maquiou muito durante muito tempo, que eu acho que é nem saudável maquiar para as crianças e que acabaram formando uma espiritualidade da gente, que essas histórias, por exemplo, tá, tirando a criação, mas acho que até a criação, a gente não volta muito no adulto. Ah, já sei, tipo... Então, nessa série, a gente voltou em Sansão, que é uma das... Eu não sei se eu já tinha ouvido alguma pregação adulta sobre Sansão, então a gente tratou bastante isso. E Jonas também, poucas pessoas vão querer falar sobre Jonas, porque a questão maior não é ele e o peixe, assim, necessariamente, É curioso, né? Então, esse adjetivo, né? Uma pregação adulta. é uma pregação adulta. E as crianças, elas entendem bem mais rápido, na verdade. A gente fica recusando a entrar no texto, né? Mas é As necessário. crianças de hoje em dia, né, é diferente, né, do nosso tempo. Elas estão em contato com uma dureza e com violência de uma série de histórias que elas veem. Né, no nosso tempo isso era diferente. Então acho que dá pra gente desenvolver um pouquinho melhor essas histórias. E sair da moral da história só, né? Porque Mas eu acho a assim, questão era vamos essa. lá, a gente já falou sobre o estilo literário, que é tão rico da Bíblia, na maioria das vezes, no sentido, toda vez mas quando é um texto que é passado de pai para filho, como a própria Bíblia diz, ele é um estilo que respeita a maturidade do ouvinte. Sim. Então, você contando as histórias, o mais novo vai... E aí, não é que as nossas crianças precisam ouvir mais... É que elas estão sendo amadurecidas mais rápido. Sim. E a história que antes era entendida muito mais na idade delas, não é mais. Então, a gente também tem isso. Essa história de Jonas é uma obra-prima, porque você pode ler essa história para uma criança de 7 anos, 8, ela vai entender o sentido principal, sem necessariamente... Lógico que ela vai focar muito mais nas mágico, partes grandes, né? O Fontana tem uma frase que eu vou pedir para ele depois falar, se ele Vamos quiser. ver se eu lembro da frase. Você sabe, essa frase Que a frase que tá na minha cabeça agora é do Wendell Lira, quando ele ganhou o prêmio de gol mais bonito. Ela falou de Davi e Golias, o Wendell Lira, ele fala que quando o Davi foi brigar com Golias, todo mundo tava olhando o tamanho do gigante, de impossível ganhar desse gigante. E Davi tava pensando, impossível eu errar com esse tamanho aí todo. Meu pai fala isso, no tamanho da testa, com esse tamanho dessa testa. Enfim, isso. Bom, desde depois que eu vocês falo falaram do sobre Davi e Ele Golias. falou que ia falar pouco, é porque a gente ia querer que ele falasse pouco. Ó, eu quero fazer um pequeno quadro no meio antes da gente ler o texto. Ou vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o livro? Lógico que a gente vai falar depois, mas mais uma introdução do livro? Não, personagem? eu sabia que tinha alguma coisa aqui que eu tava confundindo, eu fui pesquisar, porque você comentou, né, da época de Jonas e tal, e a Bíblia coloca, né, tem a citação de Jonas lá em 2 Reis, só que é em Jeroboão II. Isso, então, que não é o filho do depois Jeroboão. Então, o cara que separou no Reino do Norte, ele vai ter um sucessor, que fez prosperar e expandir as fronteiras do Reino do Norte. Foi uma das melhores. E a Síria, que tem Nínive, é a nação mais terrível da época. E aí, em 2 Reis 14:25, vai falar sobre que Jeroboão, que Jonas, filho de... Qual que é o nome do pai de Jonas? Amitai. Estava naquela época. Isso é um jeito bacana... Não ia entrar, mas vamos entrar nisso aí. Isso é um jeito bacana para quem conhecer a Bíblia já está sabendo, está situando esse livro num período importante de expansão e prosperidade. Porque se a Bíblia narra que cada rei do Reino do Norte foi terrível perante Deus, não é necessariamente a mesma análise politicamente expansionista, não sei se pode falar assim, de forma expansionista, porque foi bom. Jeroboão II é um dos melhores. E aí você pensa na história. Então é um reino nacionalista, aonde Deus agora está do lado deles. Eles têm que invadir os outros, E aí, de repente, do nada, Deus vem para um profeta
e vai agir, a história é sobre agir de misericórdia com a nação mais terrível da época. Então, assim, é uma crítica, além do livro de Jonas já é suficiente para ser uma crítica, aonde a Bíblia está situando ele é uma crítica muito mais ao profunda. nosso olhar. De novo, é o mesmo problema que a gente viu desde o começo. Ao que a gente acha que é um reino que está prosperando e o que não está prosperando. Então, existe uma crítica aqui militar, nacionalista de Israel sendo feita na citação de 2 Reis. Sim, e o que você falou até do templo, né, da questão do templo ficar em Judá e tudo isso, essa disputa pelo poder e essa riqueza também fazem com que Israel queira se distanciar, o Reino do Norte queira se distanciar e causa vários outros problemas aí de corrupção da religião, né? Querer ter outro templo, uma adoração que seja controlada por eles, e isso acaba distanciando cada vez mais do Reino do Sul, e que Deus usa isso de alguma forma para mostrar o Reino do Sul como perseverando em alguns sentidos na vontade dele, com alguns reis, algumas coisas, né? Mas o legal que também queria comentar sobre essa questão dos profetas, né? Elias e Eliseu tem isso, né, que a gente já falou nessa série, mas Jonas aqui tem uma questão não é só o que fala, né? Porque você falou isso dos profetas menores, né? Quando você introduziu, tem ali os oráculos dos profetas, aquilo que eles falaram, mas aqui tem uma vivência, assim, e uma vivência não exemplar também, né? Tipo, não só tá falando de Jonas naquilo que ele viveu, mas está mostrando coisas que ele viveu que não são corretas, que não são bons exemplos, né? Dele fugir de fazer a vontade de Deus. Omissão, né? Coisas que ele não falou, na verdade, né? Que ele deveria ter falado e não falou. E é um livro, né, sobre profeta, que é uma narrativa, então, e ao mesmo tempo ele é um profeta e reforça isso, e tem as falas dele, né? A gente vai ver uma oração dele aqui. Mas é curioso a gente pensar nisso novamente, sobre essa questão narrativa da Bíblia, assim, né? E aqui fica mais claro, acho que para todo mundo, que Jonas não é um bom exemplo, mas a gente usa isso em vários momentos, né? Para falar lá atrás de coisas que o narrador está colocando sem juízo de valor, no sentido de deixar isso claro, mas demonstrando que está fora da vontade de Deus, né? Jonas, ele, antes da gente ler, mais uma informação interessante, Jonas tem 4 capítulos. O capítulo 1 e 3, eles são espelhados. Então ele tem o que os estudiosos chamam de paralelismo judaico. Então ele está um para o outro espelhado. Então o capítulo 1 começa apresentando Jonas, o chamado que ele tem. É um chamado de juízo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas ele foge. Ele tem algum conhecimento que não... Porque se você é chamado para fazer um juízo, por uma nação que você odeia, você vai. Mas ele está sabendo alguma coisa que o narrador não traz, que ele foge, e aí ele vai para Tarsis, que é um lugar oposto. Lá ele enfrenta uma tempestade, a gente pode falar um pouco mais, e ali, na sorte, todo mundo, os pagãos reconhecem quem é Deus, mas Jonas, que é o profeta, não reconhece. E aí ele é jogado para fora. Capítulo 2, a gente vai falar sobre ele, que é a oração que ele faz no ventre do grande peixe. Capítulo 2 é um espelho do 4. A gente vai falar isso. Aí quando você chega no 3, você tem exatamente o começo. Parece que ele já é chamado de novo. Tudo indica que ele foi vomitado, e as pessoas falam, agora ele aprende a dizer, não, ele volta para casa. E aí ele é chamado, aí ele vai, o povo pagão reconhece Deus e ele não. Aqui ele vai e ele anuncia, então tem uma jornada de gente ali fazendo tudo que acontece. Aí no capítulo 4 é uma oração também, junto com o capítulo 2, só que é uma oração. Essa oração que a gente vai ver agora do capítulo 2 exalta a Deus por ele ser misericordioso. Até porque se você está no Sheol, que a gente vai falar, se você está no lugar do abismo, o que você quer é que tenha um Deus misericordioso. Se você é o profeta que está profetizando mal sobre o seu inimigo, essa misericórdia ela é ruim.
Daí ele fala assim, eu sabia, por isso que eu não queria vir aqui. Daí é revelado no último, só que nem aqueles filmes que no final revela o vilão. Mas assim, não deixa de ser ambíguo como boa literatura hebraica, porque ainda assim é uma oração bonita se você não leva em consideração o coração magoado, ofendido do profeta. É um baita, né? de um elogio. Ele tá dizendo assim, Não, mas isso que eu... isso é a beleza. A beleza é que ele tá xingando Deus com um elogio maravilhoso. É incrível, não é? É extraordinário. É por isso que eu não queria vir aqui. Você ia salvar esses caras aí. Eu sabia desde o começo que você é um Deus misericordioso. Seu coração de manteiga. Ele tá falando isso Cara, daí. é muito louco. Isso é um E coração... aí acaba com uma pequena parábola. Jonas é uma parábola no sentido literário, tá? Ah, Marcos, você acredita... Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu acredito em Jonas, acredito em tudo. E aí vem a frase famosa do Fontana. É mais difícil de acreditar que Nínive se converteu do que acreditar que o homem foi engolido por um peixe. Até porque outro dia teve um cara que foi engolido por um peixe, por uma baleia, no caso. E isso é legal. Essa brincadeira do Fontana... É mais difícil acreditar que Nínive se converteu, cara. É um país... Era só matar aquele cara. Então, assim... É o milagre, e é isso mesmo. E Deus sabe fazer as duas coisas. E ali a gente tem as duas parábolas. A gente pode falar um pouquinho da última parábolazinha ali, que é parábola no sentido literário, gente. Quem não conhece a linguagem um pouco mais da teologia, quer dizer que é uma história que você entende ali um sentido só ali e acaba com uma pergunta, que são poucos livros que acabam com uma pergunta na Bíblia. Quase como se não acabasse, né? Que não está acabando. Porque a Bíblia é uma literatura de meditação, é muito legal quando você acaba. Assim como Atos também, talvez por outros motivos, mas você acaba com a pergunta. Não está acabando com a pergunta de vocês? Tá bom. Vamos ler o 2? Vamos. Capítulo 2? Vamos deixar a Ju ler? Deixa. Obrigado, Zé. Jonas, capítulo 2, a oração de Jonas. Vou ler na NVT. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste de tua presença, e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Quase falei que Deus ilumina a tua palavra, tá vendo, Paulo? Eu tô acostumado. Não, cara, é linda. Mas pode oração. falar. O miserável sabe escrever, não sabe? Sabe, cara. Geralmente, Ele é poeta. pessoas assim, meio ruim da vida. De má meio vontade, enrolades, pessoa sabe de má escrever, vontade. sabe compor música. Não, você não acha isso? Essa turma... Tem pessoal que bom, gosta de artista. sofrer. Pessoal que- nossa. Gosta de... Cara, só uma... Não. Você vai se defender ou vai... Não, hoje de manhã... Não tem nada a ver. Hoje de manhã eu vi, por acaso, já viram esses vídeos de IA agora, do pessoal Isso. vivenciando? E Começa tem assim, um ô de galera. Jonas. O cara começa... Ô galera, aí não sei o quê. ele vai... É sempre Cara, um tem carioca. um do Jonas dentro da baleia, velho, fazendo um vídeo dele falando, caraca, tá um cheiro horrível aqui, não sei o quê. Lembrei Mas disso agora. é muito carioquês, mano. Nossa. É muito uma rede. É legal, cara, imaginar que é o cheiro, né? E de fato, deve ser, mas... Imagina, né, cara? Agora, a escuridão é terrível e o suco gástrico também. Mas, enfim. Eu amo observação. Cara, mas oração linda demais, assim. Vocês, antes da cara tá oração, com alguém coração. quer falar alguma coisa pra história até aqui? Que acha que é importante? Que eu dei uma passada muito rápida antes dessa oração. Não, tá bom.
A gente falou sobre a Síria, sobre Nínive. Não, pode falar. Eu falei só que ela é um império considerado... Algo que competia ali, que era rival e que vai depois ali... 50 anos depois, aproximadamente, né? Sim. Vai destruir Israel. Sim. E só o Reino do Norte. Exatamente isso. E é interessante que esse texto sai depois, né? Ele vai ganhar esse corpo de uma nação que foi destruída, mas é um texto difícil. Isso tem que se honrar os judeus. Eles põem os textos que os humilham. Isso é loucura, porque Jesus, não estou querendo aplicar já aqui, né, pensar, mas Jesus levanta Jonas nos momentos, né, muito truncados ali, que os caras pressionam ele. Ele fala assim, não vou mostrar nada a não ser aquilo que aconteceu com Jonas, né? Sinal de Jonas, né? O sinal de Jonas. Então, essa conexão aqui, essas coisas do Antigo Testamento, assim, a riqueza bíblica nesse sentido, ela deve nos fazer pensar e se colocar no lugar. Pensa os judeus do primeiro século não enxergando algumas coisas, enquanto, nossa, Jonas estava ali, né? Essa visão que eles tinham sobre lidar com as outras nações, de ser aquele povo escolhido para abençoar as nações, essa palavra que deveria e iria até os gentios, já aconteceu em Jonas, né? Tipo, em vários aspectos nesse sentido. Eu, mais pro final, eu quero falar sobre o papel de Jonas na cultura judaica, que eu acho que faz toda a diferença, como ele assume um papel, principalmente no período do Segundo Templo, ali 400 anos antes de Cristo. Isso faz diferença. Mas vamos para a oração. E é assim, além de ser bonito, uma poesia, e é uma poesia... Fontana, isso aqui é considerado alta poesia? Isso aqui é uma poesia... Jonas? Não. Jonas é o texto hebraico talvez mais fácil que tem em todo o Antigo Testamento, sabia? Que bacana. É o texto que a gente usa para ensinar hebraico muitas vezes. Talvez, provavelmente, porque ele é melhor redigido já na volta do exílio, né? Talvez por isso, mas assim... você ou pelo propósito dele, que é para mostrar que Deus é um Deus das nações. Agora, assim, pensando do ponto de vista da língua só, sem pensar no conteúdo, tá? O que acontece é que a língua hebraica, ela tem muitas possibilidades de tradução. Diferente da língua grega, que ela é muito precisa, a língua hebraica... por isso que eu gosto mais da hebraico. O hebraico ele tem essa coisa, assim, uma frase, você tem muitas opções e para você fazer essa opção exige bastante experiência com o texto. O texto de Jonas é mais fechadinho. O texto de Jonas é mais fechadinho nesse sentido. E o vocabulário de Jonas não é assim um vocabulário tão amplo. Qual que dos textos da Bíblia hebraica, qual que é o dos mais complicados? Isaías é embaçado. Eu pensei que Ezequiel era. Ezequiel também. Ezequiel também. São os dois ali mais... lógico, são... os poéticos, em geral, são difíceis. Salmos é difícil. Assim, tem salmo mais fácil. Eu lembro que na minha aula de hebraico que eu tive no seminário, era cantares, mano, que a gente gastou ali. Foi um semestre... Eu tive 3 semestres de hebraico. Cara, eu também tive. Eu nem acredito nisso. O terceiro era só em cantares. E cantares é difícil demais. Porque os 2 primeiros eram muito em salmos ou Gênesis, que aí é onde a gente... Mas o de cantares era muito complicado, assim. Foi uma professora da USP que foi convidada, ela deu, e ela nem era confessional. Foi muito bacana. É curioso pensar nessa questão da língua, né? Quando a gente fala sobre conhecer uma língua, por exemplo, não necessariamente nesse caso de línguas antigas, mas acho que também se aplica muito, que você não só conhece a língua em si ou consegue interpretar ali o texto, mas a partir da língua, a linguagem, você consegue ter uma visão diferente sobre as coisas, né? O que o Fontana falou sobre a língua hebraica também demonstra um pouco a maneira hebraica de se pensar o mundo, de lidar com o mundo, né? Essas conexões que se faz, onde a precisão e uma descrição direta sobre as coisas, o contexto grego é total isso, né? A filosofia grega e o desenvolvimento daquilo que foi acontecendo
a linguagem e o modo de pensar, elas estão andando juntas. E aqui, na questão hebraica também. E é curioso pensar que a Bíblia é feita do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego. E o quanto essas duas línguas são até... complementares, em um certo sentido. E assim, o difícil é que a Bíblia foi escrita numa época que... Eu vou dizer uma bobeira, depois você me corrige, Fontana. Vamos ver se quando a língua hebraica se quiser, eu te corrijo não também. estava sólida o suficiente para ser mantida como língua. O que eu quero dizer assim, estava no processo de criação a escrita, tanto que os judeus vão tentar acentuar ou colocar ali uma fonética que é um pouco... E aí, por colocar, séculos depois de Cristo, para tentar dar... E aí, pessoas que são hebraístas mesmos, eles questionam a pontuação de lá. E a gente só tem a pontuação de lá. Então, é um trabalho muito difícil de você trabalhar. Que a língua então, já assim, porque ia perder, já estava morta. Eles falaram, vamos fazer de um jeito que, lendo, se vai saber... o que está sendo escrito. Você está falando principalmente das vocalizações. Isso. Né? Dos sinais massoréticos, das vocalizações. Isso. O problema do hebraico, aí é uma conversa para muito... para mais de metro, como diria o outro. Se você que está em casa quer um podcast depois específico para a gente fazer umas viagens dessa... A gente traz o Fontana e a gente entrevista ele. E traz convidados, de repente. Você tem amigos bons. Talvez. O que acontece é o seguinte, cara. Você tem o texto hebraico... Talvez, para com essa bobeira. Tipo isso. Assim, a gente tem o texto hebraico. E toda a língua ela é orgânica. Ou seja, a gente escrevendo em português hoje, o português está em mutação enquanto a gente escreve. Vide o pacote, o perfil do Instagram lá, quem não sabe o que é, vai lá e você vai entender o que é... Um paulistano o que é a linguagem em constante mutação. E o hebraico não é diferente. Só que o que acontece é que, diferentemente do que nós temos hoje, que enquanto a língua está em mutação, existem pessoas e a academia estudando a língua enquanto ela muda ao mesmo tempo. E isso com a maioria das línguas hoje ocidentais, modernas e as orientais mais faladas. Enquanto a língua está em mutação, as universidades estão lá pesquisando a própria língua ao mesmo tempo. Na gramática tenta entender a língua enquanto ela está mudando. No caso do hebraico, nós temos o texto hebraico sendo redigido antes de Cristo. E a gente vai ter a primeira gramática do hebraico 1000 anos depois de Cristo. Então, esse é o problema que a gente tem de aproximação do texto, de dizer assim, olha, o funcionamento da língua, o mapeamento... Porque o que é uma gramática? Gramática é um mapa da língua. É você entrar no Google Maps de uma linguagem. Esse mapeamento é muito posterior, ele é uma tentativa. Ele é impreciso. Então o hebraico já tem por natureza essa característica de amplos campos semânticos, e não é imprecisão, é de ambiguidades e possibilidades múltiplas. Ele já tem isso naturalmente. Agregado a isso tem o fato de que a gente não tem o pleno conhecimento de como a linguagem funciona. A gente tem uma estimativa. Essa estimativa é boa, ela está em constante revisão, mas ela é boa. Mas gera essas... E por isso que, só fechando já pra gente entrar, só por isso que cada descoberta arqueológica de manuscrito de outros povos, mas não tô falando de manuscrito igual a caverna de Qumran, que é datado posterior de Jesus, mas é um dos textos mais antigos. Outros textos... Você está falando até de outras línguas, hitita, siríaco. Isso, ele é muito importante. Muito, mas aí os caras... Então hoje os melhores hebraístas, eles conhecem 2 ou 3 línguas mortas dos vizinhos. Aí você fala assim, mano, dá nem pra competir. As 3 básicas é o garítico, o acadiano e o siríaco, né? Perguntinha, você já estudou alguma delas? Cara, a gramática do acadiano não é difícil, tá?
Eu queria só que ele falasse essa frase. Também eu gosto quando eu converso com ele, com o Paulo Mon, que eu falo do latim, né? Ele, não sei o quê. Mas legal. Bom, era só curiosidade. Tá bom. Você já Ele perguntou se você estudou, ele não perguntou se você acha fácil. Não. Sacanagem. Não, vamos lá. Essa oração, ela é muito legal. Agora, qual que é o cerne dessa oração? O que vocês entendem que essa oração... Por que tem uma oração... Assim, vamos lá. Olha eu falando, vamos lá. Você tá numa história, uma narrativa legal e você tem um cântico, tá? Essa é a parada. Um cântico de que Sião. interrompe a narrativa. Vamos lá, a gente já falou algumas vezes aqui no nosso podcast. Cântico representa ou um resumo de tudo, ou um resumo do que foi para trás, ou um resumo do que vai vir a acontecer. Ou seja, cânticos e orações são muito importantes no texto. E ele é colocado aqui, que vai espelhar com a conclusão, que é o capítulo 4 do livro. Então, é interessante isso. Do nada vem uma oração no ventre de um peixe, e é uma oração que não condiz, não parece que é a mesma pessoa do primeiro capítulo. Então eu vou colocando algumas reflexões para vocês. E muito menos que está dentro da barriga de um peixe. Não. Né? Assim, né? A beleza e Uma tudo das mais. chaves é assim, com o que é que esse cântico se parece? Isso é uma das coisas que talvez valha a pena a gente tocar, né? Porque aqui a gente tem um cântico dentro de um livro narrativo, mas a gente tem na história hebraica um livro que é só de cânticos, né? Que é o Saltério, o livro de Salmos. Mas todos os livros praticamente têm cânticos. Todos os livros têm alguns cânticos. Quando você vai para o Saltério, compilado dos Salmos israelitas, essa canção aqui parece com o quê de lá? Isso é uma das coisas que é um exercício interessante de se fazer. E me parece muito um cântico de Sião, um salmo de Sião. Né? Tem gente que fala que tem citações. Isso. Tá? Então, assim, agora, é um negócio louco, porque é um cântico de Sião adaptado a uma realidade natural inusitada, né? Então, a questão visual... Fala dos cânticos de Sião. É o seguinte, e essa é uma realidade muito do Reino do Sul. O Reino do Norte é invadido pela Assíria nos anos 700. 200 anos depois, o Reino do Sul é invadido pela Babilônia nos anos 500. E aí, quando a galera é invadida pela Babilônia, é levada para o exílio. E aí, no exílio, você tem as canções de saudades do templo. Quem me dera estar no templo? E isso é o tal do cântico de Sião. Né? A saudade de estar na terra, que é a sua, com o templo não destruído, diante do Senhor. Né? E o famoso, não é de Salmos, mas é aquele cântico que fala que fala a palavra Sião mesmo também, fala assim, éramos como quem sonha. Não, é em Salmos, é em Salmos. Quando 126, Deus né? restaurou as sortes de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E, pô, isso é lindo demais. É um dos salmos mais bonitos que tem. 126, né? Como poderíamos, Senhor, entoar teus cânticos em terras de estranhos? É isso. É bom, Isso né? é lindo, nossa. Agora, muito lindo. vocês entendem? Olha que louco. Jonas é alguém do norte, com um contexto do norte, com um rival do norte, mas o Salmo tem saudade do templo. É muito curioso isso, né? E assim, é inevitável olhar para a história de Jonas e fazer um paralelo com a história de Israel e especificamente de Judá. A história de Jonas é um arquétipo de Israel. Então, você tem o chamado e aí você tem a desobediência. Depois da desobediência você tem o exílio, depois do exílio você tem o retorno, e no retorno do exílio você tem o ressentimento. Então esse pano é muito parecido com a perspectiva pós-exílica de Judá. E isso é muito, muito forte, porque assim, é um texto que está confrontando. Alguns reclamaram para mim, e eu ouço vocês, mas vieram para mim falando que o primeiro episódio dessa série... Algumas pessoas falam assim, eu não tô assistindo porque eu achei que vocês enrolaram muito no primeiro episódio dessa série. 2 pessoas falaram isso, não é muitas, né? Mas 2.
Há 2 anos. Que aí eu fiquei assim, gente, como assim? Ah, vocês... Aí eu lembrei, foi aquela introdução que a gente fez, que a gente quis ler um texto. Isso é o meu dogmatismo, que eu não devia ter lido o texto de Isaías. A gente leu. Mas, na verdade, deveria ser um podcast aberto, sem texto, só pra gente falar o que a gente pretende falar na série. E aí eles falam que a gente fugiu do texto. Aí eu entendi, eu falei, fugimos mesmo. Dá mais uma chance, assiste o segundo e o terceiro, talvez você vai gostar. Mas agora é pra voltar. Depois desse episódio, se você tiver tempo, você que tá me ouvindo ou me vendo, volta pro primeiro episódio. Porque o livro de Jonas é claramente o que o Walter Brueggemann iria falar da nova perspectiva, da Imaginação profética. Imaginação profética. Agora é a hora que vai se ressignificar a teologia judaica. Esse é um livro que faz muito isso. Ele está ressignificando que Deus misericordioso é esse. Quem são os eleitos de verdade? Aonde vai ser? Aonde é o templo? Aonde é a restauração? A misericórdia do Senhor? Isso e aí depois a gente pode até falar como Jesus cita esse texto. Porque isso aí muda tudo. Então, assim, o livro de Jonas é um livro que era lido na festa de Yom Kippur. O que é a festa de Yom Kippur? A festa de Yom Kippur é uma festa que é celebrada no principal dia de festa religiosa do calendário judaico, que é o dia da expiação. Se a gente voltar ao dia da expiação, é o dia que o sumo sacerdote pega 2 bodes. Um é o bode expiatório. Que vai pro deserto. E aí ele é lançado pro deserto, que é o nome de um demônio. Tem uma boa discussão disso, mas é uma entidade. E o outro, que não tem culpa, ele é levado para o lugar Santo dos Santos, que só entrava uma vez e o sangue dele era derramado lá. E o que representava isso? Esse é um sacrifício do sacerdote para os pecados de Israel. Então é a data mais importante que tinha. E o que começou a ter de tradição mais ou menos por volta do século IV a.C., que a gente chama de período do Segundo Templo, eles começaram no dia da expiação dessa festa. Ao entardecer, então ia acabar o dia, eles liam um livro de Jonas alto. Então eles faziam isso por anos e anos. E por que eles colocam esse livro como no centro? Presta atenção, isso aqui é uma coisa... Porque é posterior, mas é o motivo que está interpretando, que a gente tem a melhor interpretação desse livro. Por que eles colocam no dia da expiação no centro dessa festa? Porque a teologia desse livro, ela vai ampliar até esse rito de... Quase como assim, será que... Agora já sou eu que estou falando. Será que essa expiação que está sendo feita é só para Israel? As misericórdias. Imagina se lendo isso aqui. Ou é feito até para todo aquele que se arrepende. Ele é até mesmo os nossos inimigos. Quem se arrepender vai ter acesso a esse sacrifício. Você entende como isso aqui, esse livro sendo lido por 4 séculos, 5 séculos, no dia da expiação, ele prepara o caminho para Jesus? Sim. Ele tá ali assim, ele é um... Caramba! É um ampliar ou um ressignificar da teologia. Essa é a minha visão. Não sei se vocês têm uma outra perspectiva aqui. Então, assim, um cântico como esse, que fala que tem saudade do templo, e é muito bonito. Então, a primeira parte ele vai falar, eu acho que vale a pena também, primeira parte do cântico, falar o que é o abismo, né? Porque não tem a ver com peixe. Não cabe aqui, não. Por que o autor não usa a palavra Leviatã? Porque aqui, claramente, é o monstro marinho, que é um monstro que está desde Gênesis 1, como as grandes feras, né? Que é o Talmim. Então tem lá desde Gênesis 1, na criação, antes da queda, já tem um monstro lá que faz parte da criação. Isso é também outra discussão. E aí depois foi chamado de Leviatã, depois pode ser chamado de hipopótamo, sei lá, de leão. Tudo que é meio selvagem, que é perigoso, foram chamados, né? Jacaré
pelos egípcios, porque tinha Rio Nilo, né? Então você vai sendo chamado, descrito, né? Não é chamado. Bombardilho com crocodilo. Vai Não, descrito. esse não. Vai sendo descrito. Escorpião é colocado. Baleia na escola dominical das crianças. E aí, e essa é uma discussão boa. Uma discussão boa, que eu já entrei nela, no sentido de ler. Por que o autor não escolhe a palavra o Leviatã, o Talmim, e escolhe a palavra grande peixe? Grande peixe. Alguns colocam que é um trocadilho com a grande cidade de Nínive. E mostra claramente, se você faz o paralelo, o perigo de Jonas, a entrada de Jonas, a oração é tudo feita na grande cidade ou na grande peixe, e o tanto que é visto como o inimigo maior. Mas será que é o inimigo maior? Então essa discussão está sendo colocada aqui. Isso é uma tese, porque que não escolhe um grande peixe, porque aqui não fala do monstro. Então, mas claramente, se você pensar em todas as literaturas, principalmente que aparece muito em Salmos, aparece muito em outros textos, em Jó, então vai apresentar, em outros também ali, acho que Ezequiel vai trazer, outros vão trazer sobre esse monstro que representa o caos, a desordem, a descriação, a não criação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aqui é o abismo. Então, que a primeira coisa que eu acho aqui, eu queria ouvir vocês também, é que a música deixa bem claro que o grande peixe é uma metáfora para a morte, para alguém que está sendo enterrado. Uhum. Tanto que tem 3 dias que ele passa, que não é texto do Segundo Templo, é os Midrashes que vêm 2 séculos depois, mas eles falam, tem textos que falam assim, para a gente ter certeza que depois de 3 dias não adianta você orar porque a alma sai do corpo. Então era quase como um diagnóstico de que alguém morreu, 3 dias. 3 dias, acabou. Faz todo sentido que isso seja no mar e não na terra. Isso, né? Porque o que acontece é o seguinte, para nós isso não faz tanto sentido, porque desde os portugueses o mar deixou de ser tão assustador. Mas o mar é o símbolo do caos na Antiguidade Oriental. Então, no Antigo Oriente Próximo, o que é mais assustador e mais incontrolável do que o mar? Nada. E aqui, para aumentar ainda a tensão, não é um dos mares invólucros no continente. A gente não está falando aqui do Mar da Galileia, a gente não está aqui falando do Mar Negro ou do Mar Morto, a gente está falando do Mar Mediterrâneo. A ida para Tarsis, a fuga do profeta para Tarsis revela para a gente que o Jonas está indo junto com os piratas, está indo junto com os fenícios, provavelmente, gente desse tipo, para o Mar Mediterrâneo, que dentro do contexto de embarcação da Antiguidade Oriental é o que existe de mais temível, né? Aquele trechinho de Mar Vermelho entre a Península Arábica e a África também é tranquilo comparado com o que é o Mar Mediterrâneo. Então... É o Mar Mediterrâneo somado com uma besta. Isso. Que era por isso que você está somando a descriação. Uhum. O caos. O caos, porque quando você tem que imaginar como se fosse um navegador que vai para o meio do mar e pega uma tempestade e à noite. Tem uma hora que você não sabe o que é céu, o que é baixo. Por isso que a criação, os 3 primeiros dias, ele é descrito como se alguém estivesse no meio do mar. Tem água em cima, tá chovendo muito, uma tempestade, tem água embaixo, escuridão em cima, escuridão embaixo. Então você não sabe mais, você não tem nenhum lugar para se apoiar. Ali você vai ser devorado. Numa onda, quando você leva um caldo, né, uma soca, tem muito isso. Você se perde ali naquela confusão. E você às vezes nada achando que está nadando para cima, você está nadando para baixo. Quer dizer, é o caos. É o caos, exatamente. É a sensação de morte, né? Isso. Sem ar, estou sem sem noção, luz, sem nada. Sem controle. Sem ar, sem luz. E você vai ver na criação. Então, assim, isso é colocado como a morte. Isso é interessante. A morte, ela é descrita aqui. E uma outra coisa, e aí eu esqueci o nome do hebraísta que me trouxe a primeira vez, e eu já vi que tem outros que apoiam. É uma jogada de palavra que acontece no último versículo do capítulo 2 e no primeiro versículo do capítulo 3. No último versículo do 1,
e do primeiro versículo do capítulo 2. No último versículo do capítulo 1, o peixe, ele é dag. Se eu estiver falando muito errado, você me corrige. Não, tá certo. É um peixe masculino. No primeiro versículo do capítulo 2 é dagá. É isso aí. E ele descreve como uma peixa. E aí você fica assim, tá, é só poesia? Pode ser. É um... por que quem mudou? engole é um peixe masculino, isso a gente tem no Que é a português. reversão do parto, né? Exatamente. Quem vai agora vomitar ou trazer a vida é uma fêmea. Dar à luz. Então é muito comum na literatura hebraica, em Gênesis você vai ver isso, em outras coisas, os personagens mudam de nome. Eu estava tentando ensinar isso pro meu filho, porque a gente começou a ler sobre Abrão, Sarai, e aí, mas filho, não, vai mudar. Mas que alguns a Bíblia fala, e mudou por isso, e tem uns que mudam. E assim, muda e vambora. E aí, aqui é o peixe, não é nem Jonas, porque Jonas não muda, né? A gente vai ver que Jonas não mudou. Essa é a questão, essa é a grande lição. Mas o peixe muda, essa é muito louco. Então, alguns hebraístas bons falam que o primeiro peixe é o símbolo da morte, o segundo peixe é o símbolo da ressurreição. É de uma mãe que vai dar luz, ou que vai trazer a vida, né? Pelo menos vai vomitar, é lógico, mas essa é uma pequena coisa, só que é muito sutil. Tem que morrer para germinar. É isso. Já dizia Cara, o poeta. e esse eu posso dizer com certeza que a história de Jonas é uma das histórias mais fortes do Antigo Testamento sobre ressurreição. Porque é isso. Que a narrativa é, alguém foi pro Sheol e vai voltar. E expulso da presença de Deus, né? Que ele fala, foi expulso da tua presença. Sim. E depois ser expulso do E- peixe. Então, e ele assim, volta da pra. Ele morte quer à voltar pra ressurreição. onde? Eu olharei de novo para o teu santo Pro templo. templo. Ele tá voltando. Sim. Então, assim, é muito louco isso. Por isso, e aí eu quero ir para Jesus. Por isso que Jesus, eles pedem um sinal de Jesus. Ele fala, não vou dar nenhum sinal a não ser o de Jonas. Que fica 3 dias no Sheol, daquele grande peixe, e volta. E aí, cara, você fala, nossa, eu fico imaginando Jesus nas festinhas de criança. Sou eu já delirando, porque eu gosto. Das festinhas de Yom Kippur, José levando. E ele ouvindo Jonas, a história para criança ali, ele ouvia. Cara, é a ressurreição, contando essa história. Por isso que a gente precisa contar a história para as crianças. E ele, quando chega de adulto, ele... entendi. Caiu a ficha Cai dessa a história. ficha 3 dessa dias na história. barriga do peixe. 3 dias no Sheol. 3 Cara, dias e no que céu. sinal é esse? É o mais poderoso que existe. E esse sinal não foi suficiente para Jonas que viveu. Sim. Por isso que Jesus está usando. Eu só vou dar um sinal e não vai adiantar, porque se o sinal que Jonas viveu não muda o coração dele, e só para trazer aqui, a gente passou, o final de Jonas é o seguinte, o povo de Nínive se arrepende e ele fica muito bravo. Aí ele sobe no monte para ver a destruição, aí ele nem acredita em Deus, ou no arrependimento, fala, eu quero ver de camarote O circo pegar o fogo. circo, ele constrói um lugar de abrigo, Deus faz crescer, aí é uma parábola, Deus faz crescer uma árvore, ele fica bem, aí murcha a árvore com sol, Ele fica bravo. ele fica bravo, e aí Deus dá um sabão nele, falando, ó, tá vendo como é que é? Você não fez nada pra essa árvore, você tá com pena da árvore, você quer... E eu não vou ter pena de 120 mil, ele fala assim, sei lá, é muita gente, que não sabe a diferenciar entre a mão direita e a esquerda, o que é certo ou E os errado. muitos animais que moram ali. Olha que mensagem. E os muitos animais que ali moram com eles. Cara, é um negócio assim. É a minha criação, Jonas. É a minha criação. Quem se zanga com ela sou eu. E quem quer a redenção dela também. E nesse sentido você tem um paralelo com Jesus extraordinário, porque o que está acontecendo aqui é, Jonas, os gentios também são meus. Profeta do norte, que tem a mesma saudade do povo do sul. Entenda, sim, é para vocês, mas é para todos.
Esse paralelo com Jesus é extraordinário. Porque, de novo, volta a história de que o texto do Antigo Testamento tem uma séria preocupação em como é que faz para restaurar as tribos que se perderam. E Jonas está bem no contexto disso, que Nínive, os assírios, farão com que as tribos do norte se percam para sempre. E todo o chamado messiânico é para uma restauração completa de Israel. Judá e Israel, tribos do sul e tribos do norte. E é essa ansiedade. E aqui é Deus dizendo, eu restauro Nínive. Eu restauro a Síria. Se eu quiser. Então, e é isso aí. Eu faço Leviatã ser dar o parto à vida. É isso que eu acho. É isso, porque o Leviatã é Nínive. Você não tá percebendo que eu dou vida e eu preservo quem eu quiser. Isso é lindo, cara. E imagina o povo judeu, assim, a dor no senso de justiça próprio deles, né? Do tipo, cara, eles não fizeram nada, eu ainda falei, mas é óbvio, eles não fazem nada pra você, Deus. Tipo, eu quero assistir a destruição deles porque eles merecem. E é muito importante a gente ver... Isso é forte eu sei demais. que é muito simbólico, às vezes é difícil, mas a gente vê Jesus nos 4 evangelhos escolhendo 12 discípulos. Sim. Para que a restauração das 12 tribos estejam ali. E aí ele vai nesse papel, ele vai enfatizando sobre o Nínive da época. Ele vai fazendo orações igual a essa, só. Ai de você, Corazim. Ele vai fazendo orações dos que matam seus profetas. Ele vai trazendo a realidade. E isso é importante para a gente ter essa imaginação profética, porque Jonas vai dizer tá dando um recado para o povo do norte, que nem mais existe, mas está dando um recado para Israel, dizendo, a Nova Jerusalém não vai ser geográfica. Ela é uma restauração da minha criação. E aí eu lembro deu em Lausanne 2, 2010. Eu estava na África do Sul e sobe lá o Tim Keller, nosso saudoso Tim Keller, e ele era uma mensagem ambiental, assim, para falar sobre... Ele lê esse texto e ele pega esse texto sobre que ele fala, eles e os animais, como se fosse assim. É lógico que Deus, ele valoriza o ser humano, mas ele está no projeto de redenção da criação. Da criação. Da criação. Então, assim, é muito... E, aliás, fica aí uma recomendação, a gente não faz tanto aqui, o livro do Tim Keller de Jonas é muito bom, que eu acho que veio dessa mensagem que ele deu lá, e é muito bacana. Então, Jesus, ele ao encarar a morte dele na cruz, ele está encarando que ele deu esses recados para os discípulos, só que eles só entenderam depois que viram. Então, quando ele volta depois de 3 dias, e é muito importante os 3 dias para todos os autores dos 4 evangelhos, João também é importante trazer a ceia um pouquinho antes, então você tem uma briga ali cronológica, mas para todos é importante esses 3 dias porque eles estão espelhando Jonas. Jonas é tão importante para essa redenção da criação que a cruz e a ressurreição de Jesus está no arquétipo de Jonas. Só que de diferente, Jonas volta para sua casa, tem uma nova missão e se repete tudo de novo. Ele não aprende. E Jesus, quando ele volta, ele vai voltar já restaurando e trazendo as boas novas e a grande comissão, dizendo, agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, vão e não sejam como Jonas. Vão para todos. Vão para os ninivitas e vocês vão experimentar coisas que vocês não... E aí é assim, o Fontana fala meio brincando, eu achava que ele me provocava, mas é muito mais difícil para nós vivemos acreditando que Nínive vai se converter. Seja lá Nínive o que representa para você que está nos ouvindo. Ah, cara, se a gente não cair a ficha que Nínive é a gente, mano. Nínive sou eu, cara. Sim, e mostra que Jonas é o único que não se converte nessa história. É? Sim. E aí tem uma questão que pode ser exposta de uma maneira meio moralista, barata. Não é o que eu quero fazer aqui, mas a gente precisa olhar
para o elemento do texto que está fazendo com que Jonas não se converta, chamado ressentimento. O ressentimento é o medo, é o colocar no outro uma perspectiva de ameaça tão grande e de mágoa tão grande que impede que eu me converta. O problema é sempre o outro. E quando a gente está... aliás, é a conclusão fatal de Jean-Paul Sartre, né, de Entre Quatro Paredes. Quando a gente está diante do pecado do outro, sem que haja nenhum véu de hipocrisia ali, sem que se esconda nada, é natural, e essa reação de Jonas me parece natural. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho filosófico para além do texto aqui, mas é isso. É natural que a gente olhe para essa depravação desnudada, descortinada, e diga, o problema é sempre o outro. Quando o problema é sempre o outro, o resultado disso é medo. Quando o pecado do outro é tão descortinado, tão evidente, a minha reação sempre é de resistência e distanciamento. E se isso já me atingiu de alguma maneira, rancor e ressentimento. Esses elementos, medo, rancor, esses elementos fazem com que a gente não olhe para dentro. Olhe sempre para os problemas e posicione a causa desses problemas no outro. E o que Jesus está fazendo quando ele resgata a história de Jonas, em alguma medida é trazer para os próprios discípulos e para aqueles que os circundam os elementos para que vocês percebam de que essa salvação é para todo tipo de gente, sempre estiveram aí. Agora, enquanto a gente achar que na esperança da redenção de Israel o outro será culpabilizado e julgado sem que haja qualquer esperança de redenção, nem Israel se converte. Então, se a gente não se toca que Nínive sou eu, a gente vai ter um problema. E eu acho que essa é a escapatória para não cair num moralismo barato de dizer o problema é rancor e ressentimento, o problema é medo. Não, medo, rancor e ressentimento são naturais do ser humano. Na medida em que a gente se coloca em contato com esse pecado desnudado a olhos nus, que quando você olha para Nínive é evidente que aquilo está ali. Mas é muito perigoso. É natural? É. Mas é muito perigoso. Faz parte de quem nós somos. Se você quiser dizer que faz parte da nossa natureza caída, é um traço do pecado original, que seja. Mas o grande risco é que nós, como comunidade cristã, sejamos essa comunidade cristã que nutre esse terror, esse medo, esse pavor, esse rancor, esse ressentimento, essa percepção de que todo problema do mundo está da parede para fora. E quando isso acontece, a gente tem os casos de endurecimento do coração nos nossos próprios arraiais. A gente mesmo não se converte. Só não quero fechar, não. Mas assim, eu me pego aqui pensando. Eu sempre li o texto de Jesus respondendo aos fariseus que pedem um sinal, dizendo, não vou dar nenhum sinal. Parece que Jesus está bravo e não vai merecer esse sinal. Mas o que ele fala é o seguinte, o sinal que eu vou dar, cara, se esse não for suficiente, nada mais é. Então se ele não for suficiente, é igual a história absurda que é de Jonas, porque a gente não pode perder, mesmo que nós acreditamos, a gente não pode perder o quão absurda é essa história. Sim. Tá? E mesmo assim tem gente, e Jonas não acreditou. Então assim, é quase assim, eu não vou dar nenhum sinal, mas o sinal que eu vou dar vai custar a minha vida. E cara, ela é suficiente. Então a gente também, para não culpar o outro quando veio desnudado, é em Cristo. É o sinal de Cristo que é suficiente. Se você chegou até aqui, não deixa de comentar, tá? É muito importante. Eu sou uma pessoa que leio todos os comentários, até porque são 5 por episódio, dá pra ler. E vamos aumentar isso aí, gente. Deixa pra curtir, que assim entrega mais. Você tem que fazer o seu papel, tá? A gente faz aqui, olha, já sendo moralista. Não seja um Jonas. Mas assim... Estraguei tudo. Deus abençoe e a gente se vê segunda que vem. Tchau.